Tu quer um picolé de gelo. Ela fez a chamada, né? Sim, tem que... Quem não Eu não conversou com falei, ela tem tem que que falar. falar. Tem que Mas dar um eu nome agora quando ela voltar. tava com dificuldade Eu não dentro. tô conseguindo escutar teu áudio. Oi? A Pro tá online, mas que ela não tá falando nada. Ou tá assim, Acho não. que ela tá mutada, na verdade. Tá só no escuro. Ela não tá mutada, só que ela não tá falando nada. Dá pra ver ali se tiver um microfone vermelho ali com um risquinho é que tá mudo e ela não tá. Olá, Oi, professora. tudo certo? Tudo certo. Tudo. Voltamos então. Agora deu para ouvir. Ai, que bom. Então tá. Eu acho que a tecnologia é ótima, né? Só que pode acontecer algumas intercorrências, como aconteceu agora, tá? Mas tudo bem. Pro, Oi. temos mais colegas que não conseguiram fazer a chamada, Responder a chamada. estão sem áudio, coisa e tal, do terceiro semestre, o Jair, o Fernando, a Indianara. Indianara. Uhum. É que, na verdade, fica caindo. Caiu bastante no primeiro ali. Na verdade, quando caiu para mim, Eu caiu. acho que eu agora tô conseguindo. Quando caiu para mim, caiu para vocês também? Não. Sim, Sim, pra né? mim, sim. Caiu Sim, e pra mim voltou. também. Sim, para mim também. Na verdade, a gente vai ter que ir se adaptando, né, com a tecnologia e vai ter momentos que vai ter essa intercorrência, né? O bom é que a gente está gravando as aulas e vai ficar disponível para vocês, né? Então, se acontecer algum problema com os colegas que não conseguiram fazer o acesso, né, numa outra oportunidade, eles podem acessar e rever a aula, né? Que se por eventualidade eles caírem e não conseguiram retornar, tá? Vamos dar continuidade, então? Pode ser? Pro, Ui, só uma dúvida. Eu gostaria de saber se ela vai deixar material no portal sobre as aulas. quem está perguntando mesmo? A Patrícia. Patrícia, o que que eu vou fazer? Sim, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho a ementa, daí eu vou chegar lá nas referências e eu vou dizer para vocês o que que eu vou disponibilizar e como que eu vou fazer, tá? Então, sim, geralmente eu deixo no ambiente do aluno, né, materiais, né, o que eu tenho pronto, eu já tenho, eu dou a aula, depois eu anexo para vocês, tá? Ah, tá bom. Então, eu dou aula, os alunos querem fazer algumas anotações, porque aí facilita a compreensão, tudo ok. E aí, depois, o que eu tenho de material, eu já disponibilizo para vocês. Sem Ah, tá professor jóia. material, tá? Desculpa, professora. Tá bom. Eu tô com um problema no meu portal que eu não tô com as matérias atualizadas, ainda tá aparecendo as do primeiro semestre. Só que eu fiz a matrícula. Qual que é o teu nome mesmo? É o? É Fernando Belo dos Santos. Fernando. Se puder passar para alguém, que eu tô com as matérias ainda desatualizadas. Tô com as do primeiro Fernando, semestre. é de Passo Fundo? É, Passo Fundo. É direito? Não, administração. Então, deixa que eu vou falar com o Cássio para dizer que, na verdade, está aparecendo as disciplinas antigas, é isso? Exatamente. As do primeiro semestre de 2020. Ok. Eu vou falar com o Cássio e peço para ele ajustar para ti, tá? Tá ok, muito Tá bom, obrigado, professor. Fernando? Bom, então, assim, boa pergunta, então. Eu vou disponibilizar o que eu tenho de material pronto, eu coloco para vocês lá no ambiente do aluno, para que vocês consigam ter um acompanhamento também com resumos, com mapas mentais, tá? Com indicação de bibliografias, com a consolidação das leis do trabalho, que é a nossa ferramenta de trabalho, tá? Então, eu deixo sim, tá? Anexo para vocês e o material fica lá à disposição de vocês, tá? Certo? Tá jóia. Obrigada. Então, Fica olha onde só. mesmo o material? Eu não entendi, desculpa. O material fica... Assim, o que que eu faço?
geralmente assim, eu dou a aula, né? E aí, depois eu posto para vocês um resumo, né? Eu posto para vocês um mapa mental, que é um esquema daquilo que a gente está estudando. Daqui a pouco eu posto uma fixação de exercícios para que vocês tenham lá. Então, daí na verdade, o sistema da faculdade, da instituição, é a nossa ferramenta oficial, o Unimestre, né? Então, eu acrescento para vocês lá no Unimestre esses materiais que são complementos do estudo daí, tá? Vocês vão ter lá, então... Que entrar no portal do aluno, né? É isso? Isto, no portal do aluno. Então tem que me inscrever, então, porque eu não tinha me inscrevido. É isso? Eu vou colocar para vocês lá. Daí vocês têm o login de vocês e tem uma senha, né? Uhum. E vocês vou ter vão que lá fazer, em tá. material de apoio. E no material de apoio vocês vão ter, então, os materiais que eu vou incluir para vocês, tá? Tá. Tem algum livro para indicar por enquanto para ler? Ou não, sim? Tenho, sim. Eu vou indicar para vocês. Sim, vou indicar. Obrigada. Vou indicar as obras complementares, tá? E as referências, então, que a gente utiliza, a biografia básica e a complementar, eu vou indicar para vocês também, tá? Bom, vamos seguir, então, aqui? Pode ser? Olha só. Então, nós estávamos mencionando que a relação de emprego, ela necessariamente, ela exige alguns requisitos, né? E aí a gente falou o seguinte, um dos requisitos é a pessoalidade, né? O que é a pessoalidade? Eu tenho uma relação contratual, né? Eu tenho um contrato de trabalho, um contrato individual firmado, tá? Eu não posso me fazer substituir. Então, hoje eu tô cansada, né? Tô indisposta, vou pedir para que a minha irmã vá no meu lugar, né? Então, a pessoalidade, ela pressupõe que eu não posso, né, mandar alguém trabalhar no meu lugar, porque senão um dos requisitos da relação de emprego, ela está sendo violada, certo? Então, pessoalidade, eu preciso me fazer presente, né, no meu ambiente laboral, onde eu desempenho minhas atividades, tá? Depois, onerosidade, tá? O que é a onerosidade? O segundo requisito, eu não estou falando por ordem, né? Mas a gente vai falar os principais requisitos, e aí seria a onerosidade. O que nós temos aqui, então? A onerosidade nada mais é do que a contraprestação, certo? Ou seja, eu dou 8 horas, né, do meu dia para uma atividade laboral, e como contraprestação eu recebo salário, né? As pessoas não desenvolvem uma atividade laboral de graça, certo? Não é um trabalho voluntário, é uma relação de emprego. Então, a onerosidade é a contraprestação. É o salário que eu recebo para desenvolver, né, as minhas atividades laborais, tá? Bom, qual é o próximo requisito, então? Subordinação, tá? Por que subordinação? Se eu desempenho uma atividade laboral, se eu desempenho, tá? Se eu sou empregado, né? Necessariamente eu cumpro ordens, tá? Então, eu tenho um chefe imediato, eu tenho um supervisor, eu tenho alguém que eu estou subordinado. Eu recebo ordens, então, de alguém. E a subordinação, ela faz parte, então, desses requisitos. Se eu sou autônomo e eu não estou subordinado a ninguém, eu não tenho uma relação de emprego. Para que a gente tenha relação de emprego, eu tenho que ter a pessoalidade, ou seja, eu tenho que me fazer presente na minha atividade laboral, certo? Eu tenho que receber a contraprestação, que é o meu salário. Eu não vou trabalhar de graça, tá? E também eu tenho que estar subordinado a alguém. Eu tenho um empregador, eu tenho um chefe, eu tenho um supervisor, eu tenho um gerente, eu estou subordinado a alguém. Também é um requisito, um dos requisitos, tá? O próximo requisito, então, seria pessoa física. Por que pessoa física? Porque pessoa jurídica não existe relação empregatícia com pessoa jurídica.
A gente pode ter um outro tipo de relação. A gente pode ter uma assessoria, uma relação diferenciada, mas a gente não tem relação de emprego com pessoa jurídica, somente com pessoa física, tá? E também nós temos o último requisito, não eventualidade ou habitualidade, que é a mesma coisa, tá? O que nós temos aqui? A habitualidade pressupõe que eu me faça presente, tá? Então, a habitualidade não significa que eu tenha que trabalhar todos os dias. Via de regra, sim, eu trabalho 8 horas diárias e trabalho 44 semanais. Via de regra, sim. Mas pode ser que eu desempenhe uma atividade laboral somente em alguns dias da semana. E não é porque não é todos os dias que não é uma relação de emprego, certo? Então, a habitualidade ou não eventualidade é quando eu tenho um vínculo, sim, todos os dias, ou não todos os dias, mas desde que ele não seja eventual, certo? Eventual, ele é incerto, né? Não é sempre que eu tenho atividade. Então, esses seriam os requisitos da relação de emprego, tá? Pessoa física, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, certo? Que é a contraprestação, subordinação, eu tenho que estar subordinado a alguém, né? Esses são os principais requisitos, então, da relação de emprego. É habitualidade e o quê? Habitualidade ou não eventualidade. Tá, obrigado, professor. Tá? Então, mas, e se eu tiver 3 requisitos e não tiver um deles? Se eu for pessoa física, eu sou pessoa física, tá? Eu recebo salário, ok? Mas eu não estou subordinada a ninguém. Eu tenho outro tipo de relação, mas eu não tenho a relação de emprego. Para que eu tenha a relação de emprego, obrigatoriamente, eu tenho que ter esses requisitos de forma acumulativa. E um tempo, não tem que ter um certo tempo, 3 meses? Eu ouvi falar esses tempos. Não necessariamente. Quem é que falou agora? Vladimir. Vladimir, isso que tu tá falando dos 3 meses, depois a gente vai falar também, né, em contrato individual de trabalho, quais são os tipos de contrato, tá? E esse tipo de contrato que tu falou que é 3 meses, ele é um contrato por prazo determinado, tá? Que seria, na verdade, um contrato de experiência, por exemplo, tá? Aí a gente vai trabalhar isso no contrato individual, tá bom? Pronto. Oi. E no caso de uma empresa, ela contrata um advogado para trabalhar no setor jurídico da empresa, mas como funcionário. Isso não se torna uma relação de emprego? É uma relação de emprego, sim. Só que aí nós temos o seguinte, nós temos o Estatuto da OAB, né? Nós temos assim, ó, o Estatuto da OAB, que ele regulamenta a atividade da advocacia, tá? Mas nós temos uma relação de emprego. Se o advogado é contratado, tem a carteira assinada, cumpre horário, está subordinado e tudo mais, tem uma relação de emprego, sim. Tem uma Mas relação daí ele entra como pessoa física, então, e não como pessoa jurídica? Mas é que assim, ó, o advogado, ele é pessoa física, né? Ah, tá. Porque assim, ó, o advogado, ele tem a inscrição nos quadros da OAB, né? Então, nós temos, assim, o número da nossa carteira, tá? E nós somos pessoa física, nós podemos exercer a atividade da advocacia, desde que a gente seja aprovado, né, no exame da OAB, né? E faça a inscrição nos quadros, né, da OAB. Então, a gente vai receber uma carteira com número, a gente paga uma anuidade, tá? E a gente exerce atividade pessoa física. O que tu pode, de repente, estar pensando é o seguinte, mas e se eu tiver uma sociedade, né? Se eu tiver um escritório que tem vários sócios, a gente tiver um contrato social, aí é uma outra situação. Mas se eu for contratada numa empresa, né?
eu posso ser contratada como advogada empregada e a nossa relação é uma relação de emprego. Tá? Pro, Oi. quando a senhora citou ali pessoa física, no caso, pessoa jurídica, CNPJ, no caso? Isso. Ah, Isso. tá. Quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente quer dizer o seguinte, que tem que ter um CNPJ constituído, né? Então, sim, a pessoa jurídica que eu estou falando aqui é uma pessoa que possui um CNPJ. CNPJ. Uhum. Isso, é isso Tá. mesmo. Uhum. Tá? Sim, Tá pois bom. é, nesse sentido, pro que eu perguntei, tipo, se contrata, no caso, esse advogado como pessoa jurídica, no caso a equipe, enfim, então não se torna a equipe uma pessoa física, é nesse sentido que é a minha dúvida, tipo assim, eu tenho uma empresa, eu contrato um advogado que tem o CNPJ, tem um grupo que trabalha com ele para fazer o trabalho jurídico para minha empresa. Então, não funciona como uma relação de trabalho? Não, assim, ó. Então, vamos pensar assim. Aí eu acho que é uma prestação de serviço. É isso. Olha só, o que nós temos aqui? Se eu for contratada, pessoa física, né? Abrir um processo seletivo, né? Para um escritório grande de advocacia, e aí precisaram de contratar advogados, né? Eu participei do processo seletivo e fui escolhida. Bom, eu posso ser contratada, então, como uma advogada empregada. Eu vou ter a minha carteira assinada, certo? E eu vou ter uma relação de emprego. Eu vou estar subordinada a alguém, eu vou receber o meu salário, eu vou ter a pessoalidade, que eu vou me fazer presente, né? E eu vou ter a habitualidade ou não eventualidade, certo? Então, essa é o advogado empregado. Bom, mas se a gente tem uma sociedade de advogados, né? A gente tem uma equipe e uma empresa decide contratar assessoria. Ela não quer um advogado como empregado. Ela quer uma assessoria jurídica, né? Ah, precisa analisar um contrato, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um contrato de prestação de serviços. E aí não é uma relação de emprego, certo? É uma prestação de serviços. Eu faço um contrato de prestação de serviços, eu vou receber um valor mensal de tanto para dar o suporte jurídico para essa empresa. Certo? Certo. Ok? Professora, e não tem que ter para esse requisito de relação de emprego, não tem um tempo mínimo, alguma coisa assim, ou como é que é? Não, assim, aí que a gente vai ver depois, tá? O que eu estou dizendo para vocês assim, ó, via de regra, as relações de emprego, relação de trabalho, que é o, né, que é o gênero, elas deveriam ser por prazo indeterminado. A nossa regra geral é que as contratações sejam feitas por prazo indeterminado. Ou seja, eu tenho a minha carteira assinada hoje, né? E que esse contrato se prorrogue, né? Por muito tempo, tá? Qual é a exceção que nós temos? E que aí a gente tem um amparo legal da CLT, que é a nossa ferramenta de trabalho, tá? O que nós temos aqui? Uma empresa, quando vai fazer a contratação, ela pode, né, querer testar a aptidão técnica, certo? Por exemplo, eu vou contratar o Fernando, né? Vou contratar o Fernando, só que antes de efetivar o Fernando, de transformar esse contrato por prazo indeterminado, eu quero saber se o Fernando ele tem aptidão técnica, ou seja, se ele vai se adaptar à função, se ele consegue desenvolver as atividades que eu preciso, né? E também o Fernando vai identificar se aquela função, se aquela atividade é aquilo que ele, né, gostaria de desenvolver. Então, a exceção é, por exemplo, o contrato de experiência. Então, a empresa diz assim, bom, eu vou fazer um contrato de experiência, né? E aí depois a gente vai ver qual é o prazo, mas via de regra, 90 dias. E a legislação menciona prorrogável por igual período. Isso quer dizer que pode ser por 45 dias, mais 45 dias, que totalizam 90, não mais do que isso. E aí, depois desses 90 dias, esse contrato, que é por prazo determinado,
ele prorroga para contrato por prazo indeterminado, tá? Então, Professora, se caso a empresa quiser aumentar o período da data de contrato de experiência, ela pode? Somente 90 dias. Após isso, não Prorroga pode. mais. Não prorroga Entendi. mais. Não, a legislação ela menciona o seguinte, olha, o contrato de experiência ele pode ser prorrogado uma única vez, certo? Então, contrato de experiência, 90 dias, prorrogável por igual período. Isso não quer dizer 90 dias mais 90 dias. Isso quer dizer que o total é 90 dias. Tá? Entendi. Então, vamos supor que eu faça um contrato de experiência por 30 dias, tá? Eu contratei a Márcia. Márcia, tu tá contratada, então, por 30 dias, eu vou verificar se tu tem aptidão técnica, se tu vai desenvolver as atividades da forma com que eu preciso. Bom, se eu quiser prorrogar esse contrato, eu posso prorrogar por mais 30, que vão totalizar 60 dias. E não posso mais prorrogar, certo? O por igual período quer dizer que se eu fiz por 30, eu posso prorrogar por mais 30 no máximo. Se eu fiz por 45, eu posso prorrogar para no máximo 45 dias, porque o máximo do aviso prévio, o máximo do contrato de experiência é 90 dias. Ok? 30 mais 45 certo, entendi, não sim. dá. Não, hipótese nenhuma. Tá? 30 mais 45 não pode. Tá. Tá? O que tu pode é assim, ó, 30 mais 30 totaliza 60. Ah, mas não deu 90 dias. Mas então tu tem que fazer um contrato por 45. Que aí se tu quiser prorrogar, tu pode prorrogar por mais 45. Tá? Se tu fizer um contrato de experiência por 30 dias, tu pode renovar por igual período, que vai totalizar 60 dias. Tá. Ok? Bom, o que nós temos aqui então? Mencionamos um pouquinho, então, da relação de emprego, tá? O nosso próximo tópico, então, seria o contrato individual do trabalho, tá? Aqui no contrato individual do trabalho, a gente vai trabalhar essas questões que nós estávamos falando agora. Bom, como é que é o contrato individual? Quem que é o empregador e quem que é o empregado, certo? Como é que é o contrato individual? O que tem ali? Quais são as cláusulas que são inseridas ali? Jornada de trabalho, né? Remuneração, tá? Ali tem todas as cláusulas em relação aos combinados, ao que está sendo contratado com o empregado e com quem está contratando, que é o empregador, tá? A gente vai ver, então, o contrato individual de trabalho. O nosso próximo tópico da ementa seria interrupção e suspensão do contrato de trabalho, tá? A interrupção e suspensão, tá? Uma delas, ela acaba suspendendo, tem interrupção e suspensão. Ela acaba não contabilizando para o tempo de aposentadoria, tá? Então, a gente vai ver se é a suspensão ou se é a interrupção, que ela acaba não contando como tempo de serviço, tá? Que mais? A gente vai ver, então, jornada normal, tá? Alguém consegue mencionar o que é a jornada de trabalho ou jornada normal, que seria aqui o que nós temos na nossa ementa? O que vocês pensam? O que é uma jornada normal, uma jornada de trabalho? O que é? Seria as 40 horas semanais? Isso. Seria, via de regra, nós temos o seguinte, nós temos 8 horas diárias, via de regra a gente trabalha 8 horas diárias, certo? E nós trabalhamos 44 horas semanais, tá? A gente vai ver também, além da jornada de trabalho, então, a gente vai ver as horas suplementares, tá? O que seriam as horas suplementares, então? Ou horas extraordinárias. Alguém tem noção? As horas que As horas excedem, extras. no caso. Hora extra, 2 horas a mais da jornada de trabalho diária. Isso aí. Então, quando a gente fala o seguinte, ó, isso aí, o pessoal está colocando também no chat, bem legal. Olha só, quando eu falo em horas extraordinárias ou horas suplementares, que é a mesma coisa, eu estou dizendo para vocês que eu trabalhei além da 8ª hora. Então, eu iria sair às 18 horas hoje, mas o meu chefe
me pediu, né, para que eu fique um pouco mais, tá? Então, essa hora que ultrapassa a 8ª hora diária, claro, depende do contrato, porque agora a gente tem também uma alteração de contrato, quando a gente pensa em acordo individual, né? Agora a gente tem uma alteração aí pela CLT, mas vamos trabalhar com 8 horas diárias, tá? O que passar das 8 horas diárias, então, é denominado hora extraordinária. Será que eu recebo mais por essa hora extraordinária? Ou não? Sim. É? E vocês têm noção de percentual? Mínimo 50% a mais da hora normal. Ótimo. Então, olha Eu só. acho que é. Oi? Mas a maioria coloca por troca de, no caso, por folga, né? O banco de horas, né? E olha só, eu gosto tanto quando vocês participam, porque é assim que a gente aprende, né? Essa troca de experiência, ela é muito importante. Nós temos sim, então, a hora extraordinária, que se ela for paga, ela tem um acréscimo de 50%, que é o que nós temos lá na Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E também, agora pela CLT, pela reforma trabalhista, nós já temos também a adequação, certo? A adequação de que antes era 20, né? Mas a gente sempre seguiu 50 por conta da Constituição Federal, e agora na própria CLT também nós temos 50%, né, do adicional para as horas extraordinárias, tá? Bom, como é que funciona então a compensação, né? Então, daqui a pouco o empregador diz o seguinte: eu não vou pagar as horas extraordinárias. O que você, né, trabalhar mais hoje, as horas que você ficar mais, essas 2 horas, a gente vai jogar lá num banco de horas, né, vai fazer a anotação, e depois aí você vai fazer compensação, tá? Então, a gente tem as 2 modalidades. A gente tem a hora extraordinária que é paga, em pecúnia, né, onde o empregador paga a hora extraordinária, com acréscimo de 50%, que é o que nós temos lá na Constituição Federal e também na CLT, e nós temos também a compensação, é o banco de horas que a gente menciona. Eu trabalho 2 horas a mais hoje, essas 2 horas vai para um banco de horas e o empregador vai compensar. Ou seja, trabalhei hoje, semana que vem ele diz assim: Juliana, amanhã, segunda-feira, ao invés de vir às 8, você vem às 10, tá? Fica a critério de quem escolher essa folga, do empregador ou do empregado? Do empregador. Do empregador. Do empregador. O pessoal está colocando no chat, é isso aí, tá? Não sou eu que escolho, tá? Quando é que eu quero compensar? Bem pelo contrário. Quem tem poder de direção e comando é o gestor, é o empregador. E é ele que dá as coordenadas. É ele que vai dizer quando é que eu posso fazer compensação. Ah, mas eu gostaria de compensar essas horas no final da tarde, porque eu tenho uma prova e eu quero estudar e tudo mais. Quem decide sobre a compensação é o empregador, não é o empregado, tá? Pode ser que ele fracione também. Ao invés de você vir às 8, você vem às 9 na segunda e você vem às 9 na terça. Ah, mas daí eu não vou conseguir fazer nada e tudo mais. Não importa, tá? O que acaba acontecendo? O empregador é que dá as diretrizes, dá as coordenadas em relação a como é que funciona a compensação. Claro que, o que nós temos aqui? Se eu tiver uma boa relação com o empregador, tá? E eu precisar, de repente, num dia específico, né? E se eu conversar com ele, explicar a situação, e nessa data ele puder me liberar, tudo certo. Então, tudo é uma questão de combinar. Mas quem tem o poder de direção é o empregador, tá? Pessoal, assim, ó, em relação à hora extraordinária, recebeu uma mensagem aqui no chat, ela funciona da seguinte forma. Claro que tudo isso a gente vai trabalhar de uma forma minuciosa, tá? Hoje a gente só tá levantando esses aspectos para que vocês tenham noção de tudo que a gente vai trabalhar, tá bom? É 50%, tá? 50%, então, a hora extraordinária, tá? E nós temos o seguinte, final de semana e feriado,
nós temos o adicional de 100%. Isso? Noturno também, né? Noturno é Horas diferente. noturnas. Não, noturno é diferente, o adicional é diferente. Nós temos assim, ó, 50% o adicional de hora extra, certo? E nós temos o seguinte, se essa hora extra for realizada em finais de semana ou feriados nacionais, nós temos o acréscimo de 100% e não 50%. E no caso do banco de horas, se tu trabalha no fim de semana, que seria 100% de hora extra, eu, pelo menos, na minha experiência, nunca recebi, no caso, horas dobradas, né? Contabilizada a hora normal daí, para o banco de horas. Mas é que, na verdade, assim, ó, a hora extraordinária, ela funciona esse 100%, ele funciona além da tua 8ª hora, né? Além daquilo que você está trabalhando. Então, você deveria receber, se trabalha aos domingos, né? E é uma hora extraordinária, deveria receber 100%, né? 100% e mais a folga na semana. As duas coisas, né? Tu recebe o 100% e tu tem direito à folga na semana. Sim, mas no caso, se for trocado, em vez de você receber o valor, no caso, só tem banco de horas, não pagam hora extra. Essa hora a mais que foi feita, ela não é dobrada no banco de horas. Não. Vamos supor que tem assim, ó, tem uma convenção coletiva, né? A categoria tem uma convenção coletiva, já foi acordado que o empregador não vai pagar a hora extraordinária, que vai ser feita a compensação, né? Então, se for feita a compensação, não é em dobro. É isso, não é em dobro. É feita uma compensação normal. Ah, mas é prejudicial, né? Porque se eu receberia em dobro e ainda mais a folga. E aí a compensação ela não permite. Mas se isso está numa convenção coletiva, né? E que agora a gente tem a situação também do acordo coletivo, a gente vai ver quais as matérias pode ser por acordo ou por convenção, ela tem eficácia sim, tá? Ok. Certo? Certo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? O que mais que a gente vai falar então também, tá? Pro, Ui. como funciona as horas extras na parte noturna? Ah, tá. Sim, hoje eu tô falando no geral, mas depois a gente vai ver tudo específico, tá? A gente tem assim, ó, o adicional noturno, ele é diferente das horas extraordinárias, tá? Por exemplo, a gente tem um horário específico do adicional noturno, tá? E o adicional noturno é 20% e não 50%. Tá? Uhum. Mas aí vamos supor o seguinte, tu tá mencionando assim, quanto que a gente recebe, qual é o percentual que se recebe para trabalhar à noite, é isso? Não, no caso, seria se a empresa precisa de você e ela te chama no turno da noite, digamos de madrugada, né? Aí, quanto que tu ganharia, na verdade, em cima disso? É que assim, ó, se tu trabalhar à noite, a gente diz que tu vai receber o adicional, né? Tu vai receber Sim. o adicional noturno. E o Não, adicional... no caso, se tu trabalha durante o dia e é chamado para trabalhar à noite. Mas a empresa paga ou não? Sim, paga. Tá. E se for hora extraordinária, é isso que tu quer saber? Isto. Tá. Se for hora extraordinária, tu vai receber, na verdade, os 50% e mais o adicional noturno. Ah, entendi. Entende? Porque o que que acontece? Se aplica os 50% sobre a hora extraordinária, né? Os 50%, e se tu trabalhar a partir das 22 horas, tu tem direito ao adicional noturno, que é 20%, mais 20%. Uhum. Tá? Entendi. Certo? Certo. Mais alguém? Bom, olha só o que nós temos aqui. Seria o próximo tópico, então, do trabalho noturno, que foi o que a gente comentou agora, né? De uma forma bem sucinta, mas a gente mencionou o seguinte, que quem trabalha à noite, recebe 20% a mais do que quem trabalha durante o dia. Alguém sabe me explicar por que nós temos esse adicional? Alguém
Tem noção por que que a gente recebe mais quando trabalha à noite do que quando trabalha durante o dia? Acredito que seja pelo desgaste. Não sei. Isso, tá? O que que nós temos aqui então, tá? Nós temos o nosso relógio biológico, certo? O nosso relógio biológico funciona da seguinte forma: à noite a gente descansa, né? Se recupera e durante o dia a gente trabalha. Claro que nem todos têm o mesmo reloginho biológico, cada um tem o seu, mas via de regra, tá? À noite seria para descanso, tá? As pessoas que trabalham à noite, elas têm um desgaste maior, tanto físico quanto psicológico, porque o sono do dia não é o mesmo sono da noite, tá? Alguns órgãos se regeneram, né, em determinado horário da noite, o que não ocorre durante o dia, né? Algumas pessoas acabam envelhecendo mais rápido por conta dessa atividade noturna. E o desgaste psicológico também é maior, certo? Então, mas eu vou dormir durante o dia. Só que esse dormir durante o dia não te recupera e não repõe, né, todo o desgaste que tu teve durante a noite. Então, quem trabalha à noite, né, como forma de compensação, recebe um adicional, tá? Para suprir esse desgaste físico e psicológico, tá? É mais ou menos assim. Tá bom? Bom, depois do trabalho noturno, nós temos os intervalos ou períodos de descanso, tá? O que que é esses intervalos, então, ou períodos de descanso? Alguém tem noção de como funcionam esses intervalos? Não. Acho que após 5 horas trabalhadas é à tarde, né? Tem um lanche. Ao menos funciona assim na minha empresa. De manhã a gente trabalha 3 horas, tem o período de almoço, e depois 4 horas, aí tem o período do lanche. Ao menos na minha empresa funciona dessa maneira. Não sei se é a correta. Eu mas acho que é o do dessa... descanso remunerado, não é? Uma vez por semana? Também tem isso. Isso. São as duas situações. Olha Tem também o tempo, cada tantas horas trabalhadas tem que ter 10 a 15 minutos de descanso conforme o trabalho, né? De repente, dependendo da atividade, digitação, telefonia, né? Tem que ter um descanso para recuperação, né? Olha só o que nós temos aqui. A gente tem 2 intervalos, um que a gente diz que ele é intrajornada e o outro que a gente menciona que é interjornada, tá? O que são essas pausas, então? Tá? Então, eu trabalho das 8 ao meio-dia, e aí, do meio-dia a 1 ou do meio-dia às 2, eu tenho meu intervalo de almoço. Isso? Isso? Sim. Então, olha só, esse intervalo do almoço, a gente menciona que é o intervalo intrajornada. É entre uma jornada de trabalho e outra. Trabalhei de manhã, almoço, eu tenho meu intervalo, e depois eu retorno às atividades laborais, tá? Nós temos, além do interjornada, nós temos o intervalo interjornada, tá? O que é o intervalo interjornada? Alguém tem noção? Não. Isto. Seria o horário após o período de trabalho? Isso aí. Isso aí. Olha só, entre uma jornada de trabalho e outra, precisa ser respeitado 11 horas consecutivas. Ou seja, se eu encerrei a minha atividade hoje, não sei por que motivo, o meu empregador me pediu para fazer uma auditoria no estoque hoje, eu tenho que fazer levantamento. Vai ter balanço, não sei o que está acontecendo, mas eu preciso ficar. E é meia-noite, eu estou na empresa ainda. Que horas eu posso voltar às atividades? Às 11 só? Às 11. Às 11, tá? Eu tenho que ter 11 horas consecutivas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra, tá? Então, quando a gente fala em intervalo intrajornada,
nós temos, para uma jornada de 8 horas, no mínimo uma, né? Depois a gente vai ver qual foi a alteração que teve, né? Que teve alteração também. E no Esse máximo... intervalo, desculpa interromper, prof, esse intervalo entre a jornada, no caso o intervalo que nós temos, digamos, das 8 ao meio-dia e depois volta a 1 ou às 2, é a empresa que determina? É a empresa que determina. A empresa pode determinar o seguinte, olha, tu tem 1 hora de intervalo, tá? Ou a empresa pode determinar, tu tem 1h30. Ou a empresa pode determinar, tu tem 2 horas de intervalo. Tu sai ao meio-dia e tu volta às 2. Entendi. Quem determina esse intervalo é a empresa. Sim. E aquela regra das 6 horas, jornada de 6 horas corridas, Tá. ainda vale? Vale, e daí a gente vai ver que o intervalo é diferenciado, tá? Aqui nessa jornada de 6 horas, o intervalo é diferente. Então, se tu tem mais de 4 até 6, tu tem um horário diferenciado, não é 1 hora, né? A gente vai ver assim, ó, dependendo da carga horária que tu tem, tu faz jus a 15 minutos de intervalo, né? A gente vai ver isso também, tá? Então, a gente tem a regra geral que seriam 8 horas, e aí, de regra, se dá de 1 a 2 horas de intervalo, e nós temos as exceções, quem trabalha até 4 horas, quantos minutos tem, se tem alguma coisa, quem trabalha acima de 6, se tem intervalo ou não, a gente vai ver todas as peculiaridades, sim. Tá bom? Professora, mas é obrigatório da parte da empresa, nesse período de 8 horas trabalhadas, além do horário de almoço, de 1 hora de almoço, ter que dar um horário de lanche para os funcionários ou não? Não. Não. A única coisa que a empresa tem que respeitar é o seguinte, ó, intervalo de almoço, esse intervalo, né? Se eu trabalho 8 horas diárias, via de regra eu tenho de 1 a 2 horas, certo? De intervalo. De 1 a 2 horas, que fica a critério da empresa. A empresa não é obrigada a me dar um horário de lanche, por exemplo. Né? Se ela já me deu horário, já me concedeu horário de almoço, mas ela me deu só 1 hora. Ela não é obrigada a te dar mais 1 hora de lanche, tá? A empresa, ela pode te dar de 1 a 2 horas de intervalo para almoço. Se ela te der 1, ela não tá obrigada a te dar mais 1 de lanche. Não. Tá? Certo, muito obrigada. E qual a distribuição do horário? Se tu tem 8 horas diárias, tem que ser 4 e 4 ou pode ser, digamos, 2 de manhã e 6 de tarde? Não daria daí? Repete. Se tu trabalha 8 horas diárias, qual que é a distribuição do horário? 4 de manhã e 4 de tarde, obrigatoriamente, ou pode ser 3 horas e meia de manhã e 4 horas e meia da tarde? Não necessariamente que tenha que ser nessa divisão, né? Via de regra, porque daí como tu começaria, por exemplo, às 8 e vai até o meio-dia, ou começa às 8h30, isso quem define essa jornada é o empregador, porque ele vai ver a necessidade que ele tem, né? Daqui a pouco, alguns funcionários começam às 8, né? Começam às 8 horas da manhã, tu começa às 10, né? E daí vai trabalhar até o meio-dia, 2 horas, e ele diz, preciso que tu faça o intervalo agora. Então, não necessariamente tu tem que cumprir as 4 para fazer o teu intervalo entre a jornada e depois voltar, tá? Não necessariamente. Certo? Nesses casos, daria para colocar como exemplo quem trabalha em banco, né? Sim, só que a gente vai ver o seguinte, ó, o banco ele tem uma jornada diferenciada, né? Seria uma então, o 6 intervalo horas, deles né? é menor, né? 6 horas é quem trabalha em banco, né? 6 horas. Então, a gente aí não tem aplicação de 1 a 2 horas, né? A gente tem uma jornada menor, 15 minutos de intervalo, né? Sim. Tá? Então, a gente tem uma jornada menor aí. Tá? Podemos seguir? Gente, assim, ó, a gente não vai fazer intervalo, porque a gente ficou uns 10 minutos ali sem conexão, pode ser? Sim, mete ficha. Sim, a gente ficou assim, ó, 10 ou 15 minutinhos sem conexão. Nosso intervalo seria 20 minutos, mas assim, se a gente fizer intervalo agora, a gente vai perder muito tempo. Então, como a gente já ficou sem conexão uns 10, 15 minutinhos, a gente vai ter aula até as 22, sem intervalo, tá bom? Por mim, tudo bem. Okay.
Sim, beleza. Se alguém precisar se ausentar um pouquinho para tomar uma água, né, e ao toalete, pode ficar à vontade, tá? Só a gente segue o conteúdo porque a gente já ficou um tempo sem conexão, tá bom? Bom, próximo conteúdo, então, que a gente vai trabalhar seria repouso semanal remunerado, tá? Repouso semanal remunerado seria, na verdade, o exemplo seria domingo, né? A grande maioria, ou não raras vezes, a gente pensa que a gente folga no domingo e a gente não recebe, né? E isso não é o que realmente acontece. Como é que funciona? Nós temos um salário mensal e dentro desse salário mensal, nós recebemos o descanso semanal remunerado, que nada mais é do que a folga que eu tenho, preferencialmente aos domingos, né? Então, eu não trabalho aos domingos, mas eu recebo salário sim. Isso tá? acontece também com os feriados, né? Com os feriados também. Isso. Feriados e domingos, a gente não trabalha, mas a gente recebe salário sim. Tá? O que mais que é importante também a gente comentar? A gente vai dar uma olhada também, tá? Na remuneração, tá? Remuneração. A remuneração, na verdade, a gente pensa, ah, minha remuneração é tanto, né? A gente vai ver a diferença de salário e de remuneração, tá? Nós temos o nosso salário e nós temos a remuneração. A remuneração, via de regra pela teoria, seria salário mais gorjeta, tá? É o que alguns adicionais que eu recebo, que elas acabam totalizando, então, a remuneração. A gente vai ver de uma forma detalhada, vai anotar um conceito de salário e vai anotar o que é a remuneração, tá bom? Depois nós temos, então, os tipos de salário. Professora, Tá? Desculpe incomodar, se a senhora está seguindo a ementa do plano de disciplina, a senhora pulou o direito ambiental do trabalho. Ah, tá. Obrigada, então, tá? Direito ambiental do trabalho. O que que a gente vai trabalhar aqui, tá? A gente vai trabalhar o meio ambiente laboral, certo? Mas o que que a gente trabalha aqui no meio ambiente, então? Aqui no meio ambiente a gente trabalha as normas de proteção, certo? As normas de proteção. Por exemplo, se eu trabalho, se eu tenho uma atividade, né, no açougue, tá? Por exemplo, eu preciso de algum equipamento de proteção para realizar minha atividade? Sim. É? Vocês Luvas, no têm? caso. Isso. Se eu trabalho num açougue e eu corto carne, tá? E eu uso as serras para cortar também, são aquelas máquinas para cortar, ou, né, qualquer atividade que eu vá relacionar, vou fazer, né, a atividade laboral, eu preciso daquelas luvas de metal, não é isso? Isso. Eu preciso das luvas de metal, eu preciso de uma luva, e quando eu entrar, eu preciso de uma bota, e quando eu avental entrar... também, né? Como? Avental também, né? Avental também. Quando eu entrar numa câmara fria, eu também preciso ter os equipamentos de proteção. Então, quando a gente fala em direito ambiental do trabalho, a gente está falando que cada atividade tem que ser desenvolvida num meio ambiente propício, tá? Então, se eu trabalho em câmara fria, eu tenho que ter os equipamentos de proteção, tá? Teria que ter os EPIs adequados, né? Isso. E aí, depois, em cima disso, né, o pessoal está perguntando, mas daí é insalubre, é local insalubre? Sim, nós temos locais insalubres e locais perigosos, né? Seria a periculosidade? A gente vai diferenciar depois, tá? Algumas atividades, elas são insalubres e outras atividades são perigosas. A gente vai definir quando é uma e quando é outra, tá? E quais são os adicionais que a gente recebe dependendo da atividade laboral, tá? Então, em meio ambiente do trabalho, direito ambiental do trabalho, é o ambiente que eu exerço a minha atividade laboral, certo? Tá? Depois a gente vai dar os exemplos. Bom, eu trabalho num posto de gasolina. Eu sou frentista, tá? Eu estou exposta, né? Eu estou correndo risco.
Então, eu recebo um adicional, sim. É periculosidade ou é insalubridade? A gente vai ver depois e vai ver quais são os adicionais, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui, então? Da remuneração, então, a gente falou, né? Nós temos o salário, que é pecúnia, né? Os tipos de salário, salário in natura, né? Depósito, enfim. E depois nós temos a remuneração, que a princípio é salário mais gorjeta. A gente vai ver isso também, tá? Proteção ao salário, né? De que forma que o salário pode ser protegido. A gente vai anotar os dispositivos legais e verificar qual é a forma de proteção do salário, né? Se a retenção dolosa do salário seja em crime ou não, a gente vai verificar também. E a gente vai dar uma analisada em equiparação salarial, tá? Alguém tem noção do que é a equiparação salarial? Ou A não? relação de piso salarial. Sim, mas será que quando a gente postula, ou quando a gente requer uma equiparação de salário, o que isso quer dizer, será? Tipos de cargo e funções, o pessoal está colocando aqui. É assim, por exemplo, eu desenvolvo uma atividade, o meu colega desenvolve a mesma atividade, nós estamos ao mesmo tempo na empresa, por exemplo, 3 anos, 2, 3 anos, e eu tenho um salário e ele tem outro. Eu não concordo, se eu tenho o mesmo tempo de casa, né? Se eu tenho a mesma função, por que eu recebo menos do que ele? Então, tem essa questão que é equiparação salarial, e a gente vai ver quando se aplica, tá bom? Não são em todas as situações, porque as empresas que têm plano de carreira, tá? Tu acaba não conseguindo essa equiparação, porque aí tem representante 1, representante 2, supervisor, gerente e tudo mais, isso tem planos. Então, a pessoa vai receber conforme o plano, né? Qual é o nível que ela está, tá? O que mais que nós temos aqui, então? Formas especiais de salário, que é salário in natura, né? Se o salário ele pode ser, né, realizado somente em pecúnia, ou se pode ser um salário in natura, que pode ter uma natureza diversa, a gente vai ver. Férias. Que parte boa as férias, né? O que é as férias, então? O que nós temos aqui? O que é férias? Por que a gente tem férias? Tá, é uma licença remunerada. A cada 11 meses de serviço tem um mês de férias, né? De descanso. Uma licença remunerada, claro. Podem falar? Isso. Olha só, as férias, elas funcionam da seguinte forma, tá? Eu trabalho, nós temos o período que a gente menciona que é um período aquisitivo, ou seja, eu trabalho 12 meses, que eu digo que é o período aquisitivo, e no período concessivo, que é os próximos 12 meses, eu tenho que gozar as férias. Ou seja, eu tenho que tirar férias, tá? Se o empregador deixar vencer 2 férias, ele tem alguma penalidade? Será? Tem que pagar 3, eu acho. É uma a mais, né? Que ele paga. Se vencer a segunda, ele paga uma multa. Isso. Então, geralmente, o empregador, se eu estou dizendo para vocês assim, olha, a gente tem um período aquisitivo, né? Que é os primeiros 12 meses que eu trabalho na empresa, e aí eu adquiro o direito, então, de gozar as férias, que é o período concessivo. E eu tenho até 12 meses para gozar as férias, tá? O empregador não deixa vencer mais as próximas férias, senão ele vai ter que pagar multa. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte, tá? Quem é que determina o período de férias? O empregador? Não é empregado. É empregador. Não? Não é empregado? Apareceu, não, é empregador. Isso, gente, assim, ó. Eu não tiro férias quando eu quero viajar. Eu não tiro férias quando eu preciso. Eu não tiro férias quando eu quero. Quem dá as coordenadas, quem dá as diretrizes é o empregador. Quem tem poder de comando, poder de chefia, é o gestor.
é quem me contratou, simples assim. Ah, mas daí não vai coincidir com as férias da faculdade porque eu não vou descansar, porque eu vou ficar muito cansada e tal. Gente, a gente tem noção de tudo isso. Mas, via de regra, quem dá as coordenadas e quem determina período de férias é o empregador. O que a gente faz, tá? Se a gente tem uma boa relação com o nosso gestor, com o nosso chefe, né, com o nosso empregador, a gente combina antes, né? Olha, eu estava pensando que eu faço faculdade, né? Para mim é bem pesado o trabalho e o estudo, e se pudesse conciliar as minhas férias da faculdade, né, com as férias da empresa, eu ficaria bem feliz. Eu consigo descansar, depois eu vou voltar e consigo produzir mais, né? Eu vou render mais, eu vou estar descansada. Trocar essa ideia com o empregador, né? E ele vai colocar lá numa lista. Se tiver a possibilidade de dar férias com as férias de faculdade, sim, né? Então, esse combinado sempre é válido. Mas vamos supor que ele diga assim, ó, fulaninha, em janeiro não existe férias. Em janeiro é o mês que a gente mais produz. Infelizmente, não tem como. Eu sei que tu tem férias de janeiro e parte de fevereiro, mas não dá, né? Bah, mas então, quem sabe a gente concilia um pedaço, um parcial, né? Uns dias em julho. Ah, em julho dá. Então, isso é tudo um combinado, mas via de regra, quem determina as férias é o empregador, tá? Não é o empregado. Ah, mas ele tem que entender. Não, tá? Ele não tem que entender, ele tem que ver a necessidade que ele tem na empresa e ele vai te liberar e te dar férias se tiver condições. Se não tiver, ele não é obrigado a te dar férias. Por isso que a boa relação com o empregador, ela é sempre bem-vinda, né? Demonstrar interesse, demonstrar aptidão técnica, desenvolver o teu trabalho da melhor forma, ter pontualidade, dar resultado para a empresa. Tudo isso é avaliado quando tu vai pedir para tirar férias no mês que tu precisa, tá? Mas, via de regra, quem dá as coordenadas é o empregador, tá? Bom, depois a gente vai ver como é que ficou as férias pós-reforma trabalhista, tá? Nós tínhamos a concessão de tantos dias de férias, que seria parcelado em duas, né? Fragmentado em 2 momentos, em 2 períodos, e agora a gente teve alteração, certo? A gente vai ver isso também. Nosso próximo tópico, então, gratificação natalina. O que é a gratificação natalina? 13º? Isso, 13º. 13º, é. Gente, vocês estão sabendo muito de direito do trabalho. Eu acho que vocês não... Como trabalhador, professora. Vocês estão sabendo muito, que feliz que eu fico. Nossa, muito. Tá muito bom. Olha só, isso, gratificação natalina, tá? É o 13º. Então, lá em dezembro, a gente tem o plus, né? Então, lá até dia 20 de dezembro, eu recebo, então, o 13º, que seria um salário, né? O meu salário, a título de gratificação, né? Eu vou receber lá um 13º, a gratificação de Natal. Vou passar o Natal bem tranquilo, porque recebi um pouquinho mais, né? Ano Novo também. Daqui a pouco posso até fazer uma viagem, tá? A gente vai ver bem certinho, então, como funciona o 13º, né? Que ela corresponde à gratificação de Natal, tá? O que mais que nós temos aqui, então? FGTS. O que é FGTS? É o Fundo de Garantia. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso. Estou muito feliz com vocês. Estou super feliz com vocês. Estou super orgulhosa de vocês. Uma turma participativa, uma turma que arrisca, uma turma que fala e uma turma que vai ter muito conhecimento depois desse semestre. Estou muito feliz com vocês, tá? Então, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? O FGTS nada mais é do que um depósito que é realizado numa conta vinculada da Caixa. Sempre foi assim na Caixa? Não. Tá? Quem é que chuta ou quem é que sabe qual é o percentual que é depositado na Caixa? O FGTS? É. É 3%? É 7%. Opa! Eu acho que é 3%. É 7%.
O menor percentual, claro que depende do salário, né? Depende do salário. Mas o menor percentual é 8%, né? 8%. Aí, claro, dependendo do teu salário, né? De 8 a 14, tá? Mas dependendo do teu salário, via de regra, nós temos um percentual de 8%. Então, vamos pensar assim. Eu recebo R$2.000, tá? Quanto é que eu tenho... Quanto que eu tenho de depósito no no FGTS? 8%. R$2.000, 8%. 160. Isso. Tá? Então, 8% vai para a conta vinculada, fundo de garantia por tempo de serviço, e fica lá rendendo juros, né? Bom, a gente vai ver quais são as situações em que eu posso levantar esse FGTS, né? Que eu posso sacar. Agora, nós temos um decreto que está liberando, dependendo do aniversário de cada, né? De cada funcionário, de cada empregado, tem um mês específico. Claro que isso é uma situação diversa, uma situação diferente, né? Porque a gente está passando por toda essa dificuldade financeira. Então, nós temos um decreto que autoriza o saque, o levantamento do FGTS. Oi? Desliguei aí o áudio Ó, de o vocês, deixa microfone eu aí. só aberto. De repente, ou ele não quis dizer, ou mentiu, não sei, curativo. Oi, pessoal. Alguém está com o áudio, o microfone ligado? Isso. Aí. Bom, então nós temos lá o depósito, certo? A gente vai ver o seguinte, quais são as hipóteses de saque, tá? Se eu for dispensado por justa causa, eu levanto o FGTS? Não. Justa causa, não. Justa causa, não. O FGTS continua lá. Se eu for dispensada sem justa causa, eu levanto o FGTS? Sim. Sim, certo. Eu vou lá e levanto. E aí, além de levantar o valor que tem Tem a depositado, multa ainda. na dispensa nós temos a multa, né? Então, vamos supor que eu 30%. tenha R$10.000 de FGTS, tá? Eu tenho R$10.000 de FGTS. Eu fui dispensada sem justa causa. Quanto é que vai ser a multa? Alguém sabe o percentual? 50%. 10 fica 40%. pro 10% fica pro governo, pra União, sei lá. Isso, e 40% é depositado nessa conta. Então, se eu tenho R$10.000, quanto é que eu vou sacar? 14. Mais 40%. 4 mil. 14 mil, né? 2 mil. 14 mil, né? Isso? Vamos fazer um vale, professora. Isso. O governo ganha 1.000. Então, assim, o FGTS a gente vai ver em que situações que a gente pode levantar. E se eu for dispensada sem justa causa, incide nessa multa que para o empregado é 40%, tá? E quais são as hipóteses em que a gente pode levantar o No fundo de caso, garantia por o tempo de serviço? FGTS também pode ser sacado por término de contrato de trabalho, né? Sim. Agora nós temos o acordo, né? Isso. Entende? E aquele saque do FGTS, se tu ficar 3 anos inativo, sem assinar carteira, ainda vale essa regra ou não? Sim, a gente vai ver que teve várias mudanças, mas a gente vai ver quanto tempo também tem que esperar se a conta está inativa para te poder levantar. Sim, a gente vai ver quais as situações em que tu pode levantar, quais as situações que tu não pode e qual é o prazo que tu tem que aguardar, tá? Pra onde é que vai aqueles outros 10% mesmo? A gente vai ver também que é para um fundo. A gente vai ver para onde é que vai, para que é destinado, tá? Bom, próximo conteúdo, então, estabilidade, tá? O que é estabilidade? Aí é para servidor. Servidor público, né? Também. E também por acidente, se a pessoa sofre um acidente, ela tem um tempo de estabilidade, né, no serviço. Na verdade, assim, ó, eu nunca vi uma turma assim. Isso, olha só. Gestante também, né, professora? Tem uma Bom. estabilidade depois que volta da licença, né? Isto. Gente, olha só, essa estabilidade que eu tô falando aqui, depois a gente vai explicar assim como funciona, quer dizer o seguinte, eu não posso ser demitida. Ah, mas por quê? Porque eu não posso.
Tem algumas situações em que eu não posso ser demitida? Tem sim. Sindical, né? Se tu é membro da CIPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, né? Se tu é membro da CIPA, se tu é dirigente sindical, tá? Se tu sofreu um acidente de trabalho, se tu saiu de licença maternidade, tu retornou, tu tem estabilidade, tá? Então, do nascimento do bebê até 5 meses após o parto. Então, a estabilidade quer dizer o seguinte, o empregador não pode te mandar embora, tá? Não pode te dispensar. Se ele te dispensar, tu pode ajuizar ação, uma reclamatória trabalhista, postulando a reintegração ou a indenização do tempo correspondente. Tá? Acidente de trabalho também, obrigada, tá? Mas como que funciona para o servidor público? Isso aí tem um período ou ele simplesmente não pode ser demitido sob causa nenhuma? Essa estabilidade que é do servidor público é assim, ó. É que o servidor público, vamos pensar o seguinte, nós temos duas situações, tá? Vamos pensar o seguinte. Quem passa num concurso do Banco do Brasil? Vamos pensar assim, tá? Quem passa num concurso do Banco do Brasil, via de regra, tem estabilidade, sim ou não? Sim. Não Sim. tem, é CLT. Tá, mas via de regra, quando a gente é aprovado... Após 3 anos de serviço, tem a comissão de avaliação que pode te dar daí a... Para estatutário. Mas ali é CLT o regime de contratação. Não é servidor público, seria funcionário público. É empregado público. Isso, empregado público. Tá ótima a discussão, é bem isso. Olha só, vamos pensar o seguinte. Por que eu coloquei o Banco do Brasil para vocês? Tá? Então, pense o seguinte. Se eu for aprovada num concurso do Banco do Brasil, se eu for aprovada num concurso da Caixa Econômica Federal, certo? O que acontece aí? Não são sociedades de economia mista? São sociedades de economia mista, tá? Quem passou no concurso é regido por estatuto ou é regido pela CLT? CLT. Se eu falar para vocês que é uma sociedade de economia mista, a regulamentação é pela CLT, ou seja, pela consolidação das leis do trabalho. A Caixa é empresa pública. Sim. É que as ações são divididas, né? Mas é que é uma sociedade de economia mista, a Caixa. A Caixa não, a Caixa é 100% A Caixa é empresa pública. É empresa pública e o Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Isso. Tá, mas assim, ó, quem trabalha na Caixa é estatutário? Não. Não. Quem trabalha na Caixa não é estatutário. Então, o que acontece? Os exemplos que eu dei agora Os exemplos que eu dei agora para vocês é o seguinte, eu passo por um concurso público, sim, eu vou fazer prova para ser aprovado num concurso, daqui a pouco tem 20, sei lá, 10 mil inscritos, ou tem 500 vagas e tem 5 mil inscritos, eu vou ser aprovada num concurso público, né? Mas a regulamentação vai ser regida pela CLT. Diferentemente, se eu fizer um concurso, tá? Se eu fizer um concurso, por exemplo, em âmbito municipal, estadual ou federal. Se eu fizer um concurso para o município, eu sou seletista ou sou estatutário? Estatutário. Estatutário? Seletista, eu acho, não? Se eu fizer... E o Banrisul é estatutário, então? Também? Não, o Banrisul não. O Banrisul não é Seletista estatutário. CLT também. É uma sociedade de economia mista. Tá. Olha, depende. Uma dúvida, essa sociedade de economia mista, a maioria dos bancos são? Ou... Na verdade, assim, ó, nós temos os bancos privados, né? É que, na verdade, são empresas públicas, eu acho que é isso. Nós temos assim, ó, nós temos a sociedade de economia mista e nós temos também as empresas públicas, tá? Claro que vocês vão estudar isso bem detalhado, né? A gente vai tentar ver o máximo que a gente conseguir. Mas, o que é importante vocês saberem? O que é importante? Se é uma empresa privada, a regulamentação é pela CLT, certo? Se é uma sociedade de economia mista, tá? Ou, por exemplo, nós temos aí a Caixa Econômica Federal.
essa aprovação de concurso é pelo regime seletista também. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tá? Banco do Brasil. É que ela exerce uma função... Ah, como é que é agora? A gente vai ver a nomenclatura bem certinha e vai ver como funciona, tá? Por exemplo, alguém tá perguntando, o Itaú. O Itaú é banco privado? Tu nem vai fazer um concurso, né, para o banco, para o Itaú, para o Santander, por exemplo. Tu vai participar de um processo seletivo, né? Pode ser que saia lá uma portaria, saia a comunicação do processo seletivo, você vai participar e vai ser contratado, né? A regulamentação CLT. Banco Itaú, Santander, tá? Então, a Caixa é seletista. Caixa Econômica Federal, regulamentação CLT. Banco do Brasil, regulamentação CLT, tá? Quem é aprovado num concurso público em âmbito municipal, é estatutário ou seletista? Estatutário. Estatutário. É regulamentado por um estatuto. Quem passa num concurso público do Estado, procurador de Estado, sei lá, qual é a função? Não importa. Qual é a regulamentação que nós temos? Estatuto ou CLT? Estatuto. Estatuto. Quem passa num concurso público em âmbito federal? Estatutário ou seletista? Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais. Estatutário. Tá? Bom, essa estabilidade do estatutário, ela é diferenciada. O que a gente vai ver aqui nessa estabilidade é uma estabilidade seletista. Então, o que a gente vai analisar aqui nessa estabilidade é quem não pode ser dispensado quando regulamentado pela CLT. Ok? Sim? Sim. Tá. Depois, aviso prévio. O que é o aviso prévio? Jéssica, qual que é a empresa? Por exemplo. Oi, Jéssica. Repete a tua pergunta. A Jéssica tinha feito uma pergunta em relação... Seletista. Seletista. Tá? Bom, eu não vi a pergunta depois da Jéssica. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu não consegui ler a pergunta que foi realizada depois da Jéssica. Se eu não respondi, aviso prévio. Tá. Então, vamos lá. Aviso prévio, então, tá? O que nós temos aqui? Aviso prévio justamente é quando eu comunico, tá? É quando eu comunico o empregado que eu não vou precisar mais dos serviços dele. Certo? Existe uma comunicação de dispensa. Então, o que acaba acontecendo? Bom, eu quero dispensar o meu funcionário, porque a gente está na pandemia e eu não tenho condições de arcar, né, com 10 funcionários e eu preciso dispensar alguém. Ah, mas não pode dispensar agora, né? O empregador sempre pode dispensar. A não ser que o funcionário esteja num período de estabilidade, ele pode dispensar a qualquer momento, tá? Então, quando ele vai dispensar, quando ele diz que não precisa mais dos meus serviços, ele tem que me comunicar. Essa comunicação é o que a gente menciona que é o aviso prévio, tá? E ele se dá de duas formas, ou seja, ele pode ser um aviso prévio indenizado, ou ele pode ser um aviso prévio cumprido.
Alguém sabe a diferença de um e de outro? Indenizado, eu acredito que seja que ele te paga e tu não precisa fazer os 30. E o cumprido, você tem que fazer os 30, né? Trabalhar os 30 dias para ele, para daí receber. Não sei se é. Ó, isso. O que que acontece? No aviso prévio indenizado, eu dispenso hoje o funcionário e eu não quero mais que ele volte na empresa. Eu não quero que ele continue exercendo a atividade laboral. Eu vou pagar o aviso prévio para ele ficar em casa. Eu não tenho interesse que ele volte na empresa. Daqui a pouco a dispensa está acontecendo porque eu não confio mais nele. Então, eu prefiro pagar o aviso prévio indenizado do que fazer com que ele venha para a empresa e cumpra o aviso prévio, tá? No indenizado, eu pago, indenizo ele no aviso prévio e ele não desenvolve atividade laboral, tá? Geralmente, professora, esse aviso prévio indenizado serve para caixa também, né? Que lida com dinheiro. Sim, se tu, assim, ó, se tu é caixa, se tu movimenta valores e tudo mais, o empregador, ele não vai, bom, eu estou dispensando ela hoje. Ah, vou fazer ela cumprir o aviso prévio, daqui a pouco ela vai ficar muito chateada, né? Trabalhar com dinheiro é uma responsabilidade, eu não quero mais que ela venha. Estou dispensando hoje, vou indenizar ela, vou pagar, né? Vou indenizar esse período do aviso prévio, mas não quero que ela retome as atividades. Isso, indenizado. O Professora. cumprido, pode falar. Não, após a senhora terminar isso, eu quero lhe fazer uma pergunta. Tá bom. O cumprido, então, é quando eu dispenso, eu digo, olha, fulaninho, tô te comunicando hoje, tá? Que eu não preciso mais dos teus serviços, infelizmente a gente está no momento de crise, eu tenho que optar por alguns funcionários e eu tô te dispensando hoje, mas preciso que você cumpra o aviso prévio. Então, teu aviso prévio, né, vai iniciar amanhã. Então, eu tenho que comunicar por escrito e o funcionário precisa assinar, né, mencionando que tem ciência desse cumprimento do aviso prévio. Claro que a gente teve várias mudanças aí. O que nós tínhamos, na verdade, é que a Constituição, ela trazia um prazo mínimo de aviso prévio, mas a própria Constituição, ela possui uma lacuna. Ela previa um prazo mínimo, mas suscitava um prazo máximo, só que possuía essa lacuna, tá? E aí nós tivemos, então, um amparo de uma lei, né? Uma lei específica do aviso prévio, que veio e supriu essa lacuna. Então, o período mínimo de aviso prévio é 30 dias. E aí a gente vai ver qual é o período máximo e como é que funciona, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, o aviso prévio cumprido pode vir do empregado para o empregador? Sim, pode sim. Tanto do empregador para o empregado, quanto do empregado para o empregador. Pode sim. O aviso prévio pode ser dado pelas duas partes, empregado e empregador. Sim. Obrigado. Professora, na realidade, a minha pergunta é sobre a suspensão do contrato de trabalho. Com essa função da pandemia, como é que funciona? Tu vai suspender um funcionário. Vai suspender um funcionário e esperar, e após contratar novamente. Como é que funciona essa suspensão? É que, na verdade, assim, ó, tu não contrata novamente, né? Depois a gente vai verificar como é que funcionam esses decretos, se der tempo, tá? Como a gente tem bastante conteúdo para ver, mas vamos supor que a gente consiga tempo para ver os decretos, tá? Mas o que eu quero adiantar para vocês? Como essa situação da pandemia, tá? É uma situação atípica, né? Foi uma situação que ninguém previa, e esses decretos estão vindo para que as pessoas tenham condições de manter as empresas e para que os funcionários não sejam, a grande maioria dispensados, demitidos. A gente tem os decretos, né? Bom, o que esse decreto prevê? Ele prevê uma suspensão do contrato. Por exemplo, eu tenho meu contrato de trabalho, né, que está vigente. A empresa, ela não consegue pagar o meu salário porque não tem capital de giro, né? A venda está parada,
ela não consegue, não tem capital de giro, então ela adere a esse decreto, que é pela suspensão, então, do contrato. O contrato é suspenso, então ele não é encerrado, ele só fica suspenso. Vamos pensar assim, o professor teve o mês de julho, vamos pensar que é mês de férias, teve a suspensão do contrato, né? Então, o contrato ficou suspenso no mês de julho. Quem é que vai pagar o salário do professor? A empresa ou o governo? Acho que tem um acordo que é um tanto o governo paga e um tanto a empresa paga, não sei a porcentagem certa. Uhum. Via de regra, quando se adere, né? Na verdade, a suspensão, o governo paga, né, o salário desse funcionário nesse mês de suspensão. E aí, quando ele retorna, ele tem uma estabilidade, e aí passa, então, o empregador a assumir, né, o salário, mas, em contrapartida, por um determinado período não pode dispensar. Claro que a gente vai ver como é que funcionam os decretos, tá? Então, eu não vou misturar muito agora para vocês, porque eu não quero que vocês confundam com a estabilidade que a gente vai trabalhar. Mas quero que vocês tenham em mente o seguinte, que essa é uma situação totalmente atípica e que a gente tem esses decretos que regulamentam a suspensão, que não é uma extinção do contrato. Meu contrato não está sendo extinto. Ele está sendo suspenso por um mês, vamos pensar que é um mês. Então, a empresa decidiu suspender por um mês, esse mês o governo vai me pagar, no próximo mês eu retorno às atividades, né? A suspensão termina, meu contrato continua produzindo todos os efeitos normais, e aí a empresa é que vai pagar o meu salário. Em contrapartida, eu tenho, na verdade, uma estabilidade que a gente vai ver como funciona. Eu não vou misturar muito agora os decretos, porque eu não quero que vocês confundam com a estabilidade que a gente vai tratar aqui, tá bom? Mas no caso, depois a empresa paga para o governo. Não. Esse mês de suspensão? Não, na verdade são os tributos, né? Há uma compensação aí nos tributos, tá? Mas depois a gente vai ver como funciona, se der tempo, né? Se der tempo, a gente dá uma olhadinha como é que funciona, então, a parte de tributação daí, tá? Tá bom. Muito obrigada, professora. De nada. O que nós temos aqui, então? Aviso prévio, ok. Término do contrato de trabalho. Término do contrato de trabalho. O que nós temos aqui, então? Quais são as formas de término de contrato? Nós temos várias modalidades. Extinção do contrato, né? Resilição, resolução, são modalidades diferenciadas e que a gente vai conceituar cada uma delas. Isso nada mais é do que o seguinte, o contrato teve um fim, só que tem uma nomenclatura diferenciada, ou seja, para cada término tem um nome específico, tá? Que mais, então? O término do contrato, modalidades e efeitos, a gente vai trabalhar, que é uma parte teórica, então, né? A gente vai ver as modalidades de extinção e quais são os efeitos que ele produz, tá? Próximo, então, prescrição e decadência no direito do trabalho. O que é a prescrição? Será? Alguém tem noção do que é a prescrição? Já ouviu falar dessa palavra? Nós até tivemos no semestre passado, mas era no direito civil, né? Que a prescrição é o tempo que você tem para cobrar alguma coisa de alguém. É um tempo, né? E a decadência também, mas daí eles têm tempos diferentes para você conseguir cobrar, né? No caso, isso no direito civil, não sei no trabalho como é que é a Seria regra. a perda do direito de ingressar com uma ação em um determinado período de tempo? Isso. É isso que vocês estão falando. Olha só, quando eu falo em prazo prescricional, nada mais é, olha só, eu tenho um direito, certo? Se eu entender que eu não recebi algumas verbas rescisórias, ou não recebi hora extraordinária, ou não recebi adicional de insalubridade ou periculosidade, ou ficou faltando alguma coisa, né, algum valor, eu posso ajuizar, então, uma reclamatória trabalhista, tá? Só que no direito, a gente trabalha com prazos, tá? A vida do advogado é trabalhar com prazo processual, tá? E a reclamatória não vai fugir dessa regra, tá?
Vamos pensar o seguinte: após a dispensa, após a extinção do contrato, eu tenho um lapso temporal para ajuizar uma reclamatória trabalhista. Se eu entendo que alguns valores, né, não foram pagos na integralidade, eu posso ajuizar uma ação. Bom, mas se eu não ajuizar a ação no prazo estipulado pela CLT, prescreve esse direito. Ou seja, eu tinha o direito e eu deixei prescrever esse direito. Então, eu não tenho mais direito de postular aquilo que eu gostaria, tá? A gente diz que é o prazo prescricional. Se houve uma dispensa, tanto ela motivada quanto imotivada, dispensa por justa causa ou sem justa causa, é a mesma coisa. Eu tenho até 2 anos para ajuizar uma reclamatória trabalhista. Depois desses 2 anos, como vocês dizem, só lamento, tá? A gente não tem como ajuizar mais a reclamatória trabalhista. Então, aquelas verbas que eu entendi que eu não recebi, eu não posso mais postular em juízo, tá? Isso a gente diz que é a prescrição. Mas como é que funciona isso, então? Eu tenho 2 anos para ajuizar uma reclamatória trabalhista, só que quanto tempo eu posso... 2 anos para ajuizar. E o que eu posso cobrar nessa reclamatória? Quanto tempo eu posso cobrar nessa reclamatória? Alguém sabe? 5 anos, não? É 5 anos atrás. Contando esses 2 anos, né? No caso, seria 3 só. Repete. Tu pode cobrar até 5 anos atrás. Se tu demorar 2 anos para entrar com a ação depois que tu foi demitido, só vai poder cobrar 3. É isso, não é? Isso, olha só. Eu posso, tá? A gente trabalha com a prescrição bienal e quinquenal. Eu tenho até 2 anos para ajuizar a ação, mas eu posso cobrar somente os últimos 5 anos trabalhados, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui, então? Nós temos direito humano ao trabalho e aspectos pontuais de direitos humanos, trabalho escravo e trabalho infantil, tá? Esse filme que eu indiquei para vocês, que é o Germinal, ele traz clara noção dessa parte de direitos humanos, tá? Eu gostaria que quem tivesse um tempo, uma oportunidade, que assistisse esse filme, e aí depois a gente vai conversar, então, sobre direito humano, tá? Direitos humanos e trabalho escravo, tá? Aí a gente vai tecer comentários sobre o que são os direitos humanos. A gente vai definir direito humano é diferente de direito fundamental, e a gente vai relacionar, fazer essa correlação com o direito do trabalho. Certo? Bom, o nosso conteúdo, então, tá? Da ementa do plano de ensino seria esse. Por que eu expliquei de uma forma superficial para vocês? Porque eu acho bem importante que vocês já tenham essa noção na primeira aula, para que a gente comece já a trabalhar os institutos com a parte teórica, com a parte conceitual e referenciando também os artigos da CLT, tá? O que nós temos aqui, tá? Os objetivos, então, que vocês têm aqui no plano de ensino, nada mais é do que unir a teoria e a prática, tá? Não raras vezes o aluno faz um semestre todo e diz, nossa, copiei, não entendi nada, né? Então, o nosso propósito aqui, o nosso objetivo, tá? É justamente a gente conseguir unir teoria à prática. Sabe por que eu falei mais da prática hoje? Porque se eu começo pelos princípios e pela evolução histórica, vocês me abandonam. Porque eu sei que os acadêmicos gostam mais, tá? De aula prática do que teórica. Mas digo para vocês que a parte teórica também é muito importante. Então, a gente vai ditar conceito, a gente vai trabalhar com a parte teórica, mas na aula de hoje, vocês tiverem uma noção de um todo, tá? De todo o conteúdo que a gente vai trabalhar. Obrigada pelos agradecimentos, tá? Fico feliz que eu tenha correspondido à expectativa de vocês. Quero sim que vocês participem, porque é assim que a gente aprende, tá? E fiquei muito feliz, então, aqui com os elogios, tá? Vou fazer jus a eles e vou manter a mesma didática, então. Se vocês preferirem que eu mude alguma coisa, vocês me falem,
tá? Que eu vou mudando para que a gente consiga atingir o objetivo que é o conhecimento, a absorção do conteúdo. Muito obrigada mesmo de coração pelo elogio de vocês, tá? Isso é um estímulo para a docência, é por vocês, é para vocês que a gente se esforça em dar uma aula, tá? Com qualidade, para que a gente consiga suprir as necessidades de vocês, tá? Fiquei muito feliz pelos elogios. Vamos fazer o seguinte, então. Hoje teríamos também direito penal. Para quem faz direito do trabalho, não tem penal, tá? Porque a direito do trabalho, alguém perguntou se teria direito penal hoje, tá? Mas direito penal é só para quem faz disciplina. Eu acho que deve ser uma outra noite, tá? Acho. Obrigada pelos elogios, estou super feliz. Espero atender as expectativas de vocês. E assim, semana que vem, então, vamos fazer o seguinte. Como falta 4 minutos para as 22, a gente vai fazer o seguinte, tá? Semana que vem, então, a gente vai ver os objetivos, que é unir teoria prática, que foi o que a gente falou agora. A gente vai continuar vendo o plano de ensino, que eu quero explicar para vocês. Então, sobre as referências, sobre as obras que eu quero que vocês leiam, que eu quero que vocês façam um complemento de estudo, porque muitos querem concurso e aprovação é disciplina, tá? Então, as aulas, assim, a gente tenta explicar da melhor forma, tá? De toda sorte, precisa do complemento que é a leitura da doutrina e da CLT também, tá bom? Pessoal, assim, não é que é uma disciplina por noite, tem disciplinas que são 72 horas, que aí sim, é das 19 às 22. Tem disciplinas, então, que são 36 horas, tá? E aí é das 19 até as 20h20, ou, né, no final da noite, tá? Como cronograma, quem que perguntou? Oi? Alguém perguntou do cronograma? Olha só, o que eu tenho aqui? Então, semana Eu falei que vem... ele tinha que ver o cronograma dele, é só entrar no ambiente do aluno, tem lá como é que é as aulas. Ah, sim. Então o cronograma sim para ver o que tu tem de disciplinas, mas quem faz direito do trabalho 1 tem aula das 19 até as 22, tá? Com intervalo que a gente não fez hoje porque o sistema caiu, tá? Eu não sei te dizer qual que é o semestre, depende do penal, tá? Se é penal 1, se é penal 2, tem que ver qual que é o penal, tá? Eu não recebi a grade, então eu não sei te dizer. Vou ficar te devendo, tá? Olha só, na verdade, a nossa aula de Direito do Trabalho, ela vai das 19 horas até as 22 horas. O nosso intervalo é das 20h20 às 20h40. Hoje nós não fizemos intervalo porque nós ficamos um período sem internet e aí a gente ficou uns 10 minutos, né, ali, em torno de 15 minutos sem ter o acesso, tá? Vamos fazer assim, então? Semana que vem, a gente segue aqui no plano de ensino. Hoje foi uma aula que a gente abordou os principais aspectos de todos os tópicos da ementa. E semana que vem, então, a gente vai para os objetivos, também para o conteúdo programático, para as formas de avaliação. Quero combinar com vocês as formas de avaliação e também quero indicar para vocês as referências, tá? Que é bem importante que vocês façam essa leitura concomitante, tá? Para quem conseguir fazer o acesso, tá? Para quem conseguir fazer o acesso, dá uma olhadinha lá, então, nos objetivos, dá uma olhada na forma de avaliação, tá? E também nas referências. Aí, semana que vem, eu vou prosseguir, vou terminar o nosso plano de ensino e a gente inicia, então, no primeiro tópico, que é em relação, então, a parte da evolução histórica, a parte introdutória do direito do trabalho, tá bom? Nos encontramos, então, na semana que vem, tá? Vou colocar... estão me pedindo um e-mail, tá? Então, eu vou passar o e-mail para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida,
Não tá no plano de ensino, eu vou incluir, tá? Vou colocar para vocês, então. Quem quiser anotar o e-mail, quiser me mandar algum e-mail, tá? Pode mandar, que na medida do possível, assim que eu consigo, eu já respondo vocês, tá? Pro, seria interessante criar um grupo, eu acho, de WhatsApp, para a gente poder se comunicar e tal. Acho que seria interessante. Seria ótimo. Eu vou tentar fazer o seguinte, tá? Eu vou tentar ver com a secretaria, então. Eu não sei se a secretaria tem todos os números de vocês, tá? Eu não sei se alguém tiver disponibilidade ou tempo que consiga criar o grupo, eu ficaria muito agradecida. Mas se vocês não conseguirem, eu vou tentar fazer isso. Eu acho que um grupo pelo WhatsApp é muito interessante, porque se acontecer alguma intercorrência com a internet, a gente já se comunica na hora, tá? Questões de avaliação também no dia da prova, acontecer algum problema, a gente manda mensagem ali, fica mais fácil e mais rápida a comunicação, tá? Então, a gente o que deu resposta para nós o semestre passado, que foi o que facilitou bastante, porque a gente trabalhou com o Zoom e outros programas lá, né, que foi tudo às pressas, mas através do grupo do WhatsApp a gente conseguia, né, esse contato mais imediato, porque e-mail se tornou uma coisa assim meio mais complicada, porque até a pessoa ler o e-mail e retornar para o WhatsApp é mais fácil para esclarecer dúvidas e tal. Sim, então assim, na medida do possível, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, eu quero ver se essa minha chamada, está completa, anotei os nomes que não estavam inclusos aqui, e vou fazer um contato com a secretaria para relacionar o número de vocês, para criar esse grupo então, tá? Se alguém tiver disponibilidade e tiver mais contato com os colegas, né, e também se propor a criar o grupo, para mim também não tem problema, né? Isso é uma questão, assim, é do nosso interesse, é dos acadêmicos e meu também, né, que essa comunicação seja mais ágil. Se alguém quiser criar e tiver contato com os colegas, porque às vezes vocês têm mais amizades, né, como para mim esse é um grupo novo, né, eu tenho só, acho que um aluno, que é o Jean, que foi meu aluno, né, Jean? Os demais eu não tive contato ainda, então daqui a pouco vocês já têm o número de vocês, fica um pouquinho mais fácil. Se vocês conseguirem criar o grupo, tudo bem. Se não, eu vou criar o grupo, então, para que a gente consiga, então, ter uma comunicação mais rápida, então, tá? Vou tentar providenciar isso até no máximo para a próxima aula a gente já ter o grupo daí, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, eu posso criar o grupo, se a senhora quiser, Eu fico muito agradecida. Eu só precisaria do contato de um colega de Passo Fundo, tanto do curso de administração quanto do curso de direito, para que eles possam me repassar o contato dos colegas. Porque aqui de Pelotas, do pessoal do curso de direito de Pelotas, eu tenho contato de todos. Só que eu precisaria do contato do pessoal da administração de Passo Fundo, né? Do curso de administração de Passo Fundo e do curso de direito de Passo Fundo, para poder criar o grupo. Ótimo. Isso, Antônio, alguém consegue colocar... Desculpa, Antônio, coloca o teu e-mail no bate-papo e as pessoas algum representante da turma coloca ali um número por e-mail e aí tu consegue pegar o contato direto. Fica até mais fácil. Vou fazer isso. Tá. Então, não, eu fico agradecida, tá? Eu fico agradecida porque aí a gente já cria esse grupo e já mantém os contatos. Até postei um material, às vezes o colega não viu, postei uma atividade, uma avaliação contínua, que é um trabalho, né? Para complemento de nota. Aí um colega avisa o outro, fica tudo mais simples, mais fácil. Tiverem dificuldade, a gente se comunica por lá também, acho que é bem interessante, tá? Fico bem agradecida, então, né? E aí, assim, a gente vai conversando e até semana que vem, se a gente tiver esse grupo, já fica adequado, já fica muito bom, tá? Tem mensagens, mandem os números para o e-mail, isso, ótimo. O pessoal já está aqui no chat combinando como é que vai fazer a criação do grupo, então, tá? Acho que um representante de cada turma da administração Passo Fundo e do direito Passo Fundo, né, um representante para passar os números é importante, tá? Certo? Então, na semana que vem nós nos vemos no mesmo horário, das 19 às 22, tá?
Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me encaminhar o e-mail, tá? Que eu respondo na medida do possível. E assim que a gente tiver, então, o nosso grupo vai facilitar, vai ficar mais fácil, tá? Desejo uma ótima segunda-feira de descanso para vocês. Nos encontramos, então, na próxima segunda, tá? Um abraço para vocês, bom descanso e uma boa semana, tá bom? Igualmente, professor, tudo de bom. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. De nada, imagina Boa só. noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Nos vemos na próxima segunda-feira, então.